Para o sucesso, para um bom andamento de um projeto de recuperação de áreas degradadas, inclusive recuperação de áreas de nascentes, é necessário não se esquecer e dar sua devida importância para as relações, principalmente as que têm a ver com o solo, as relações solo, planta, clima, e muitas vezes nos projetos se esquece de dar devida atenção às intervenções de solo. Quando uma área está degradada, geralmente aquele solo não tem condições de sustentar uma floresta, a não ser que ele sofra interferências, ele sofra interferências benéficas, né? Sofrem ações técnicas visando reverter aquele dano que foi causado. Um dano muito comum, principalmente em áreas que são declivosas, é o resultante da associação do declive com a precipitação, ou seja, a possibilidade de você ter erosões, de você ter escoamento, erosão em sulcos ou erosão laminar mesmo, você ter erosões que passam, ocasionam perda de solo, do solo de melhor qualidade naquela área, consequentemente dificultando a implantação da floresta e também causando danos lá embaixo, onde aquele solo vai se depositar, fazendo assoreamento dos corpos hídricos lá embaixo. Então, nesse aspecto, é necessária a atuação de profissionais capacitados nas mais diversas áreas do saber dentro da área agronômica, principalmente da área agronômica, mas para você conseguir ter esse sucesso. Ou seja, não apenas pensar na planta em si, mas pensar nessa necessidade de corrigir o solo. Numa floresta natural, não é necessário você fazer alguns tipos de intervenção. Por exemplo, de adubação, por exemplo, de você fazer métodos alternativos de solo para conter a enxurrada, conter o escoamento superficial. Mas quando esse solo já foi alterado, muitas vezes isso é não apenas útil, mas realmente fundamental, colocando em risco de perder totalmente um projeto se não for feito esse tipo de intervenção, como o manejo, por exemplo, em curvas de nível, de aração e terraços em curva de nível, e também outras técnicas que facilitem a infiltração, que podem ser associadas com terraçamento, como mulching, como vaso-infiltração, etc. Mas para isso é necessário que você consulte uma equipe especializada, que cada situação é diferente da outra. Então, a assistência técnica nesses casos é fundamental. Um aspecto importante também é que em algumas áreas, principalmente as mais inclinadas e mais declivosas, não é possível utilizar os implementos de tratores agrícolas, justamente devido ao risco e até mesmo a incapacidade, não apenas o risco de ter um acidente, mas a total incapacidade de utilizar aquele equipamento pela inclinação, ele certamente tombaria. Então, justamente nessas áreas existia a prática de se fazer uma aração ao contrário, né? Subindo morro ou descendo morro, que é extremamente danosa, que é o que mais causa erosão nesse tipo de lugar. E para você implementar uma floresta numa área dessas, principalmente quando ela já tem danos de erosão, quando ela já tem vossorocas ou quando ela já tem afloramento rochoso, nessas situações uma coisa que se faz imprescindível é você fazer, como a gente já comentou, as curvas de nível. Mas se não é possível entrar com os equipamentos agrícolas tradicionais, o trator e arado EVEC ou de disco, muitas vezes se fica nessa discussão, bom, se eu não posso mecanizar, não tem como fazer à mão, como é que trabalha com isso? Bom, nesse aspecto de curva de nível a gente tem alguns ensinamentos que já são milenares, né, por exemplo dos incas, né, e até de civilizações pré-incaicas anteriores aos incas, que faziam em locais com declividade muito superior, em situação de Andes, né, situação realmente de uma inclinação superior a qualquer uma que exista naturalmente no Brasil. E eles conseguiam fazer, inclusive, cultivo agrícola naquelas áreas, utilizando essa técnica de terraçamento, na época feita à mão com a ajuda de tração animal. E se baseando nisso, a gente sabe que é possível também, nessas necessidades de recuperar áreas, utilizar tração animal. Né? Para muita gente isso pode parecer ou pode soar como ultrapassado, mas o ultrapassado é utilizar a técnica agrícola errada no lugar errado, e não utilizar a tração animal quando ela é considerada adequada. Então, nesse aspecto, realmente, às vezes, só a tração animal ou a tração humana é que vai ser possível de solucionar ou de resolver um problema de erosão em alguma área, por meio, então, dessa formação de curvas de nível. Logicamente que a dificuldade de você fazer
uma grande curva de nível com tração animal é maior do que com um trator mais potente. Mas nada impede que, por várias idas e vindas, você consiga fazer com a tração animal o mesmo efeito que você consegue com a aração por trator, por exemplo, um trator aí de médio porte, por exemplo. Então com isso você consegue, em áreas muito perigosas, muito inclinadas, fazer o mesmo processo e até aproveitar os camalhões, essas áreas do relevo, vamos dizer assim, né, entre aspas, o vale e a lombada, vamos usar esses termos mais populares, da curva de nível para fazer o plantio, porque vai ser um local que você vai ter facilidade para inserir a muda e ela vai se manter viável por mais tempo, porque vai ser justamente onde você vai acumular a água nos períodos de chuva, né, e a água vai se infiltrar naquele ponto. Então com isso você consegue um maior resultado positivo na sobrevivência das mudas. De níveis aqui embaixo que tem uma declividade maior são feitos por meio da tração animal. Pode passar, por favor. São feitos por meio da tração animal. Se observarmos, o padrão não difere muito do que foi feito com o trator. Os cálculos foram o mesmo com relação às distâncias do terraço, só que as características de declividade não nos proporcionam. Se observarmos mais abaixo, o terraço vai ficando com a qualidade desejada, só que a partir dessa declividade não é seguro para um operador vir fazer esses terraços com o trator, prezando pela segurança do operador e pela qualidade do serviço, é que nós utilizamos a tração animal para executar esse serviço com a qualidade melhor.